Oba, já tem duas, três. Esperando vocês. Mais um, a Ellen. Que delícia! Boa tarde para vocês que já entraram comigo. Tudo bem? Oi, Lu. Que gostoso ver vocês aqui. Que legal. Cris. Esperar um pouquinho o pessoal entrar, que eu acabei de conectar. E aí nós já vamos começar. Ari, hoje eu vou falar bastante da live que foi feita com a Ari. Vou citar bastante vezes aqui. Para quem não assistiu, tá lá no canal do YouTube, o Psicologia Agora, falando das emoções. Bom, acho que a gente pode ir começando, né? Como eu sempre digo, o pontual tem que ser privilegiado, né? Então a gente vai começar falando um pouquinho. Hoje eu vou falar sobre o medo para vocês. Eu espero que vocês criem aí uma interação comigo, me perguntem, deem dicas, opiniões. Vocês estão me ouvindo bem? Tá legal? Não tá atrasado? Como que tá? Oi, Gel. Manda para mim que se tá ok o áudio. Pra gente poder começar. Tá ok? Vocês estão me ouvindo? Manda um joinha aí para mim se estiverem me ouvindo. Ótimo. Estão ouvindo. Bom, então vamos lá. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre o medo, uma emoção bastante presente na nossa vida. Eu falei que hoje vai ser bem interessante, é minha primeira vez aqui sozinha, eu sempre estou com convidadas tão especiais, e aí hoje então eu quero que vocês façam essa interação direto comigo, tá? Eu escrevi um pouquinho, porque como toda professora começa a falar e não para mais, e aí eu vou embora, né? Então eu fiz umas anotações, eu vou procurar seguir, para a gente não tornar a questão bem longa e não muito repetitiva também. Então, como eu disse, nós já tivemos uma live falando sobre emoções, que foi a live com a Ariane, que está lá no YouTube. Então, eu vou estar citando um pouquinho sobre isso também. Não tem como falar de medo sem falar de emoção. Então, assim, o que são as nossas emoções? São aquelas que nos levam do céu ao inferno, da alegria à tristeza, né? Do melhor ao pior e tudo, né? Da luz à sombra, vamos dizer. Então, as emoções, elas vêm muito misturadas, as pessoas confundem muito emoções com sentimentos. E, como a gente já disse nessa outra live, as nossas emoções, elas precisam ser reconhecidas e aceitas, validadas, para que a gente possa contribuir de uma melhor forma possível no nosso funcionamento, no nosso comportamento, a partir do momento que a gente entende e qualifica essas nossas emoções, né? Então, assim, aonde que as emoções elas são produzidas? Né? Elas são produzidas lá no nosso cérebro, no nosso sistema límbico, são reações químicas, diferente dos sentimentos. Então, quando eu falo de sentimento, é onde eu sinto as minhas emoções. Eu posso sentir no coração, né? Se você deu uma paradinha, tudo bem? Voltou para vocês? Tá tudo ok? Se você perguntar para uma criança aonde é feita a emoção dela, ela vai falar que é no coração, né? E na verdade não. A emoção ela é criada lá no nosso cérebro, como eu disse, e aonde nós sentimos? Eu posso sentir em vários lugares do meu corpo, né? Então eu posso sentir no meu coração, eu posso sentir no meu estômago, eu posso sentir na minha cabeça, eu posso sentir nos meus membros, nos meus braços.
Inclusive, quando eu trabalho emoções com as crianças no consultório, eu faço um bonequinho, sabe aqueles bonequinhos tipo bolachinha? Eu faço um desenho daquele, a gente trabalha quais são as emoções, a gente faz uma identificação de quais são as emoções, raiva, tristeza, amor, ansiedade, várias, a gente classifica várias ali com a criança. E depois essa criança, ela pinta no bonequinho que nós desenhamos em que lugares do corpinho dela ela sente determinadas emoções. E é muito gostoso a gente poder ver, então muitas crianças falam que a raiva elas sentem na mãozinha, né, no estômago, né, no abdômen, que o amor sente no coraçãozinho, na cabeça, o medo muitas vezes em todas as partes do corpo. Então é muito legal isso. Então aonde nós sentimos em partes do nosso corpo e aonde elas são formadas no nosso cérebro lá no sistema límbico. Tá? Então, assim, de uma forma bem simplista, eu posso dizer que as nossas emoções são divididas em duas partes. Aquelas que são que eu vou evitar, que eu quero evitar, que meu sistema quer fazer com que evite, e aquelas que são reforçadas, que eu quero ir atrás. Então, quais seriam? As reforçadas são aquelas que fazem com que eu seja vitorioso, que eu busque sucesso, que eu alcance aquilo que eu almejei, né? São as minhas satisfações, que mexe com o ego. Então, essas seriam as emoções positivas, né? Que entrariam no quesito de reforçadoras. E as negativas, que seriam as evitativas, que também são aquelas que eu não quero ter, né? No caso, não quero ameaçar minha segurança, eu não quero perder nada, eu não quero passar vergonha, eu não quero não ser aceito. Então, essas seriam consideradas as emoções negativas. Tá? O medo entraria, a princípio, nessas emoções, consideradas como emoções negativas. Muitas vezes, a maioria das vezes, o que nós fazemos? Nós queremos evitar esse medo, não queremos sentir. Né? Então, isso que eu falei para vocês é de uma forma bem simplista, tá? As emoções e o medo, então a gente vai direcionar bem para o medo, elas têm um processo de proteção. Então, por exemplo, nós não estaríamos aqui se não fosse o nosso medo, tá? A gente não estaria ouvindo isso, eu não estaria falando para vocês, por quê? Porque o nosso medo nos protege muitas vezes. Uma criança pequena, muito pequenininha, né? Quando eu falo criança, tipo, bem pequenininha, ela vem correndo e ela pula numa piscina funda. Por quê? Porque ela não tem medo de se afogar ou de não alcançar o pezinho no chão. Ela não conhece aquele sentimento ainda, aquela sensação, né? Agora, a partir do momento que ela faz isso uma primeira vez, as próximas vezes ela vai verificar se aquela piscina dá pé para ela ou não. O que é isso? É um instinto de sobrevivência, né? Então o medo ele traz para a gente esse instinto de sobrevivência. Por isso que nós estamos aqui. Ele faz com que a gente prossiga. Então ele é preventivo, vamos dizer. Por que ele é preventivo? Ele acaba me fazendo não andar numa rua escura, perigosa, sozinha. Ele me faz evitar algumas situações que me colocariam em risco, pular de alguns lugares que me colocariam em risco, né? Então ele é evitativo. Oi, voltou, tá travando toda hora, deixa eu ver aqui, minha conexão tá ok, então vamos continuar. Bom, então assim, o medo ele é considerado presente na nossa vida o tempo todo, praticamente diariamente, e o medo ele é coletivo. Né? Então, todos nós sentimos muito medo, seja ele qual for, seja o medo da barata, o medo de falar em público, o medo de perder o emprego, o medo de adoecer, que hoje nós estamos passando de uma forma bem grande por conta de tudo que a gente vem enfrentando, os medos de não se dar bem na vida, de não ser sucesso, os medos de desagradar determinadas pessoas e assim vai,
né? O medo, então, ele é considerado muitas vezes um tabu, onde as pessoas não querem falar sobre esses medos, né? Por que que as pessoas não querem falar sobre os seus medos? Hoje nós enfrentamos um mundo extremamente positivista. O que é esse mundo extremamente positivista? É um mundo onde tudo é lindo, tudo é muito gratidão, né? Nós temos que enfrentar determinadas coisas, nós temos que arriscar, nós temos que enfrentar tudo que aparece para a gente de alguma forma, né? Então, esse positivismo faz com que a gente acabe julgando quando nos sentimos medo, nos julgando. O que acontece? Se eu tenho que ser tão positivista, se eu tenho que enfrentar tanto assim, eu acabo, quando eu sinto qualquer sentimento de medo ou qualquer sensação desagradável, qualquer emoção que eu considere desagradável, eu acabo me julgando como fraca, como não posso sentir isso, eu não deveria estar sentindo isso. Todas as pessoas estão tocando as suas vidas e eu estou aqui sentindo tudo isso, né? O quanto que isso faz mal, né? E aí de um medo eu acabo desenvolvendo vários outros. Então o que acontece? Nós não precisamos tirar o nosso medo total da nossa vida, mas a gente também não precisa ficar alimentando ele com excesso de pensamentos, porque aí de um medo eu vou criar vários outros, né? A nossa mente, ela tem esse movimento de quando eu sinto o medo, quando eu tenho uma sensação considerada como negativa, eu procuro me retrair para que eu não enfrente aquilo de nenhuma forma. E aí o pensamento começa, mas e isso, mas e aquilo, e esse e se, ele vira uma espiral, né, na nossa cabeça, onde muitas coisas aparecem. Então é bem isso que eu disse, de um medo, outros vários vão surgindo. Então assim, Cris, mas então a gente não tem que lidar com o medo, a gente não tem que superar o medo? Nós temos sim que superar o nosso medo, porque o nosso medo, ele nos paralisa muitas vezes. Então o medo, ele vai ter lá o positivo e o negativo, né? Como a gente disse, o medo, ele vai nos proteger muitas vezes e muitas vezes ele vai nos paralisar. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso escutar o meu medo, eu preciso acolher o meu medo, eu preciso validar, entender o que ele está me dizendo. Né? Então, olhar para esse mundo todo positivista e olhar junto com tudo isso para aquilo que eu estou sentindo. Então, eu posso sim sentir pavor numa troca de emprego. Eu posso sim paralisar quando eu tenho que tomar uma atitude muito decisiva na minha vida. Né? Então, tudo isso está classificado como medo. Mas eu posso lidar com tudo isso. Então, por que eu estou paralisada agora? Por que eu estou sentindo isso agora? O que meu medo está me dizendo? Né? Então eu preciso olhar para isso. Né? E quando eu olhar e entender o que meu medo está dizendo, eu vou conseguir lidar com ele de uma forma muito melhor. Tá? Então assim, a gente esconder os nossos medos ou fugir deles vão fazer com que eles se tornem muito pior do que eles realmente são. Tá? As pessoas às vezes demonstram muita segurança, a gente conhece pessoas que falam, nossa, essa pessoa não deve ter medo nenhum. Pessoas que enfrentam aí vários cargos, que estão em posição de liderança e tudo mais, né? Então a gente olha para essas pessoas, tem uma admiração grande por essas pessoas muitas vezes e começa a pensar que de repente essas pessoas não têm nada de medo. O contrário, elas têm. Né? E elas falam muito desses medos delas de alguma forma, só que elas conseguem entender até onde esse medo pode levar. Né? O medo, ele vai ter aí, a Ângela falou, né, da proteção, ele tem esse sentido de proteção e muitas vezes o medo, ele tem o sentido de nos impulsionar também. Então, por exemplo, uma pessoa que acha que está ficando desqualificada de alguma forma, que pode ser que ela perca o emprego por falta de algum curso, alguma coisa, gera nessa pessoa uma apreensão, um medo. E o que ela vai fazer? Ela vai procurar se estabilizar melhor, ela vai procurar fazer mais cursos, ela vai procurar se atualizar dentro daquela área que ela precisa, né, se impulsionar de alguma maneira. Isso também é o medo que faz. Então, ele também tem esse papel de impulsionar.
As pessoas acreditam que simplesmente frases positivas de vai enfrentar seu medo, né? Vai com medo, tá com medo? Vai com medo mesmo, que isso por si só dilui a questão do medo. E não, né? Às vezes a gente passa uma vida inteira para lidar com os nossos medos, né? Para transcender os nossos medos, né? Então, assim, o medo ele acaba tendo um papel de muito destaque nas nossas evitações, nos lugares que a gente evita, nas situações que a gente evita, porque ele destaca para a gente não enfrentar, porque ela é considerada uma emoção negativa, né? Então, vou olhando aqui para a gente não se perder, né? O que acontece? Por que nós temos todas essas reações? Quando o sistema límbico lá está funcionando e se sente amedrontado, porque o nosso cérebro entendeu uma questão de perigo, né? Então, eu estou em perigo. Quando eu me sinto em perigo, o que acontece? O meu cérebro libera lá adrenalina, cortisol, que são os hormônios do estresse, que estão muito presentes no medo, e o nosso corpo ele vai ter uma reação. E essa reação ela é instintiva, ela é imediata, tá? Então, é como se, por exemplo, eu estou passando num portão, e aí um cachorro pula nesse portão. O meu medo de ser pega pelo cachorro, na hora vai me trazer uma reação. Qual é essa reação? Eu vou sair correndo, porque eu tenho medo de ser mordida. Esses dias quem me segue viu, né? Eu pedalo, eu gosto de pedalar, e eu tenho medo de cachorro no pedal. Eu não tenho medo de cachorro. E eu brinco que o cachorro sente que eu tenho medo dele e ele corre atrás da minha bicicleta. Pode ter 500, ele vem no meu pé, né? Então, o que é isso? Automaticamente, eu pedalo muito mais rápido do que todo mundo que está comigo. Por quê? Porque naquele momento foi liberado no meu corpo adrenalina e cortisol. E aí o meu corpo tem essa reação imediata. Eu corro, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Cris, mas esse medo é um medo simplista. Porque todas as vezes que esse sistema de alerta acende na minha cabeça, o meu corpo vai fazer isso. Independente se esse perigo é real ou imaginário. Então, a partir do momento que eu entendo que eu estou em perigo, essa adrenalina e esse cortisol, ele vai ser liberado no meu organismo. O que acontece? Quando eu tenho toda essa reação fisiológica, eu tenho um cansaço muito grande, né? Eu me canso, eu me desgasto com aquilo, porque eu vou ter várias reações. Então, o meu medo de cachorro me faz pedalar muito mais rápido. O medo da pessoa de falar em público faz com que muitas vezes ela não vá até o ambiente onde ela tem que falar ou não faça o que ela tem que fazer porque ela teria que falar em público, né? Os medos eu coloquei lá o enquete e muitas pessoas colocaram medos da vida não dar certo, né? Medo de morrer alguém muito querido, eu não saber lidar com isso. Então, quais são esses medos? São medos que nós não temos controle. Então, tudo isso faz com que o meu cérebro entenda que eu estou em perigo. E aí vai liberar essa adrenalina e esse cortisol. E isso vai me trazer um cansaço. Porque eu posso ter essas reações de evitação, mas eu posso também ficar aqui pensando o tempo todo, né? Eu fico alimentando esse medo. E aí eu vou aumentar cada vez mais essa produção no meu organismo, tá? É como o nosso cérebro, é como se ele tivesse um termômetro, vamos dizer assim, uma escala de periculosidade. Então, assim, eu tenho aqui o medo da barata, né? E eu tenho o medo de falar em público. Qual é maior? Para cada pessoa vai ter um sentido, para cada pessoa vai ter uma reação, cada um vai entender de uma forma. Eu tenho medo de falar em público e eu tenho medo que alguém importante para mim morra. Qual é o mais importante? Qual é o mais grave? Não tem. Cada um reage de uma determinada forma. Então, esse meu termômetro de perigo é quem vai dizer a reação que o meu organismo vai ter.
né? Então, é isso que nós precisamos entender. E o que acontece? A Má tá colocando aqui, ó, de cortisol. Em cortisol vem o adoecimento. Exatamente. Então, se eu fico aqui alimentando esse medo com o meu pensar, essa emoção, né? Eu vou começar a ter muito liberação de adrenalina, cortisol. E o que eu vou começar a apresentar? Ansiedades, sintomas depressivos, e aí eu passo a ficar apática, eu começo a não ter interesses pela vida, eu começo a desenvolver outras coisas que vão se tornando outros problemas na minha vida. Então, por isso que é de extrema importância ouvir o que o meu medo tem para me dizer. Medo do quê? Né? O que eu tô com medo? O que esse medo me diz? O que isso tá me trazendo agora? Né? Então, isso é muito importante, tá? Por exemplo, em um acidente, uma pessoa pode simplesmente sair do lugar e tentar socorrer quem está junto, né? Até por medo do que pode acontecer. Uma outra pessoa no mesmo acidente pode ficar ali quietinha no seu lugar sem se mexer por também sentir medo do que pode acontecer. Tá dando para entender? Então, assim, esse medo, ele traz pra gente muitas coisas e, ao mesmo tempo, que a gente se reinvente, né, de várias formas até para poder lidar com eles de todas as maneiras que vem acontecendo. Bom, a gente falou dessa questão da proteção, eu acho que isso é muito importante, esse entendimento da proteção, mas é mais importante, além da proteção do medo, realmente esse reconhecimento. Tá? Então, as pessoas que sentem medo muitas vezes se sentem enfraquecidas. Aqui, ó, olha que legal. Já fui parar no hospital com medo de rato. A Lu falou que tinha medo de rato. Tenho muito medo. Olha que lindo, né? É bem isso mesmo. Então, por quê? Por que eu fui parar no hospital? Porque eu perco o meu controle com aquilo ali. Eu fico tão. A reação do meu corpo ela é tão aterrorizante, ela é tão apavorante, que eu vou parar no hospital. Por quê? Quando eu tenho a liberação de adrenalina e de cortisol, Lu, o que acontece? O meu coração acelera, a minha mão vai transpirar, eu vou ter bastante sudorese. Então, eu vou ter várias reações químicas que muitas vezes eu acho que eu estou vivendo uma outra situação. Então, por exemplo, o medo do rato. Provavelmente te deu uma reação tão forte que você achou que você podia estar infartando, por exemplo. E aí o medo aumenta. Então, vocês percebem quando eu digo que de um medo vem outros, é por isso. Então, eu tô com medo do rato, meu corpo tem toda essa reação. E aí eu passo a ter o medo de infartar porque eu tô com medo do rato, né? A Gel tá perguntando aqui como que nós vamos fazer para amenizar esse medo. Vamos falar, Gel. Mas a principal delas é o reconhecimento dele, é o que ele me diz. Por quê? Como eu disse, né? As pessoas têm, por quando sentem emoções negativas, elas se isolam e não querem falar sobre aquilo, porque se sentem enfraquecidas, se sentem menosprezadas por elas mesmas e não pelos outros, né? E aí eu deixo de reconhecer aquilo. Quando eu reconheço e digo, eu realmente estou com medo, não tá legal, eu tô ficando muito apavorada com isso. E eu tô ficando apavorada com o quê? O que isso me diz? O que é real do meu medo e o que não é real? O que eu posso fazer com isso que está me causando esse pavor todo? Então, esse reconhecimento, essa aceitação e essa validação do meu medo, ela é muito importante para poder amenizar, viu, Gel? Esse vai dar uma sensação um pouquinho mais de alívio. Tá? E muitas vezes eu vou ter um medo que eu vou sentir por um bom tempo, até eu conseguir reconhecer. Como eu disse, às vezes para transcender o medo é uma vida inteira. Né? Existem alguns trabalhos que falam, se eu tenho medo de altura, vou saltar de paraquedas, se eu tenho medo de cachorro, eu vou ter... Então existem as aproximações, existem as coisas, mas tem medo que, por exemplo, que não dá pra gente fazer isso, como o medo do futuro, por exemplo. Como que a gente faz uma aproximação do medo do futuro? Nós não temos como fazer. Então, o que nós podemos fazer? Pensamentos de coisas reais. Eu tenho medo do quê? O que esse medo está me dizendo? Eu tenho medo de não conseguir um trabalho. O que me faria não conseguir um trabalho? Não é? Então, aonde que eu não arrumaria um trabalho? Por que eu não funcionaria ao ponto de não arrumar um trabalho?
Ah, porque eu tô adoecida. Tá, eu tô adoecida do quê? O que eu preciso fazer? Né? Então, esse é o reconhecimento. Né? E as pessoas têm muito medo de falar disso. O julgamento tanto delas próprias quanto dos outros. Porque o medo virou sinônimo de fraqueza. E não é. Né? Não tem nada de fraqueza aí, não. Quando eu falo para vocês lá da pessoa que tem o medo de falar em público. Então tem gente que tem um friozinho na barriga de falar em público e tem gente que nem aparece no dia da apresentação. Por quê? Por que as pessoas sentem o medo de formas diferentes? Vocês sabem me dizer aí por quê? Vou falar um pouquinho aqui. Na verdade, todas as sensações, as demonstrações dessas emoções, elas têm muito a ver com as vivências de cada pessoa. Como que cada um viveu aquelas emoções em algum determinado momento da sua vida, né? O qual é, porque a emoção e a vivência dela ali, para cada um é muito subjetiva. Então, é o medinho ou é o medão? Né? Então, cada um sente de uma determinada forma. A sua percepção é muito sua, ela é muito individualizada. Então, por isso que cada pessoa sente de uma forma. E aí, identificando isso, a gente consegue não menosprezar o medo do outro. Nossa, mas você tem medo de borboleta? Sim, tem pessoas que têm pavor de borboleta. Ai, que bobeira, você tem medo do futuro? Sim, eu tenho desespero quando eu penso no futuro. Então eu não preciso menosprezar o medo de ninguém quando eu entendo que cada um tem uma vivência, que cada um vai experienciar a sua história de uma determinada forma. Aqui eu tenho uma historinha para contar para vocês que vai ficar bem claro essa questão da experiência. Vamos pegar um bebezinho que está comendo papinha. Eu dei até esse exemplo para uma paciente hoje. Então, vamos pegar 2 bebezinhos. Os 2 estão na fase da papinha. As 2 mamães vão chegar e vão dar papinhas de sabor diferente. Hoje eles vão comer uma papinha de beterraba. Tá? É um sabor diferente, é uma consistência diferente, é tudo diferente. As mamães vão e colocam na boquinha dos bebês. O que acontece? Como é tudo diferente, esse bebezinho vai fazer o quê? Ele vai expulsar no primeiro momento essa papinha da boquinha deles, né? Então, assim, eles gospem. Por quê? Porque eles não reconhecem aquele sabor. Muitas vezes, nesse cuspir da papinha, as mamães se assustam, porque elas não estão esperando esse movimento do bebezinho acontecer. E aí elas se assustam e deixam o pratinho cair, certo? E dão um gritinho. Ai, nossa, olha o que você fez, né? Por que eu tô contando essa historinha? É a diferença de percepção, de experimentação de cada bebezinho. Lá na frente, futuramente, infância, adolescência e às vezes só lá na vida adulta, isso que ficou guardadinho numa caixinha lá desse bebezinho, ele vai se colocar de alguma determinada forma. Então, um dos bebezinhos vai ter medo de se posicionar, vai ter medo de falar, vai ter medo de ser julgado, vai ter medo do que as pessoas vão pensar a respeito dele. E aí ele para de uma determinada forma que ele não se posiciona no mundo. Aí você fala, nossa, mas isso pode gerar isso? Sim, pode. É a maneira que ele experienciou aquele susto da mamãe que caiu o prato e deu um gritinho, olha o que você fez. Já o outro bebezinho, na mesma situação, pode se posicionar, enfrentar, falar o que gosta e o que não gosta, porque ele experienciou de uma outra forma. Então, uma mesma situação pode gerar ou vários outros desdobramentos. Não é porque as coisas são feitas da mesma maneira que vão gerar a mesma emoção, tá? Porque cada um experiencia e vivencia de uma determinada forma. O que é isso? Essas são as nossas memórias emocionais, tá? Então, essas memórias emocionais, elas são carregadas no decorrer da nossa vida,
Tá? A Lu escreveu aqui, ó, se eu souber que tem um rato no ambiente que estou, já fico desesperada, já começo a chorar e procuro um lugar para subir. Exato. E aí, vamos entender, claro, de uma forma também bem simplista. Por que isso? Porque eu não tenho controle do que o rato pode fazer sobre mim. Né? Ah, mas ele não pode fazer nada. Eu não sei, né? Eu não sei. Então, essa sensação de não ter controle é o que gera esse pavor que você sente, Lu. A falta do controle daquela situação. Por quê? Nós buscamos esse controle. Por que que o nosso pensamento cria muitos medos na nossa cabeça? Porque a gente começa esse e se, para poder nos precaver. A gente não suporta essa sensação de não saber, de não conhecer. Então a gente quer ter controle de tudo. E aí quando eu me sinto não tendo esse controle, o medo vem e se instala de alguma forma. Né? É muito incrível, né? Já coloquei, é incrível como pode ser diferente cada experiência vivida. É muito diferente, Gel. Cada um experiencia de uma forma. E muitos experimentos são colocados para estudo dessa forma. A mesma experiência para várias pessoas e cada uma reage de uma maneira. Por quê? Porque as memórias emocionais, elas são muito grandes e aí vem todo o contexto de vivência de cada um, né? A experiência de cada um, né? Então vamos lá. Se o medo então é para nos proteger, por que que ele deixa a gente tão apavorado assim? Né? Por quê? Porque ele causa uma sensação de descontrole, essa sensação que eu falei para vocês de não saber o que vai acontecer. E aí ele vem para poder me proteger. Então se eu tenho medo, por que que eu tenho medo do futuro, do que vai acontecer lá na frente? Porque eu não faço ideia do que vai acontecer lá na frente. E aí eu quero ficar pensando em milhares de situações para poder me preparar para aquilo que vai chegar. E aí isso vai me trazendo ansiedade, vai me trazendo várias outras coisas, né? Por amor próprio, eu preciso parar, respirar e entender esse meu medo. Como eu disse numa outra live, o pensamento muitas vezes a gente não controla, praticamente a maioria das vezes a gente não controla, mas a nossa respiração a gente controla. Então vamos respirar, vamos escutar esse medo, o que que ele diz pra gente, né? Vamos entender, quando eu falo de acolhimento de medo, não é assim, ai que lindo, eu tenho medo e tá tudo certo. Não, vou dar um outro exemplo de criança. Vocês estão num supermercado, né? E aí, de repente, vocês se deparam num corredor do supermercado com uma criança chorando de medo porque tá sem o papai e a mamãe. Se perdeu do papai e da mamãe, certo? O que que acontece? O que que você faz com essa criança? Você vai ignorar e vai embora? Você vai falar para a criança, para de chorar, não precisa ter medo, engole esse choro, né? Não. O que que você vai fazer? Você vai ficar pertinho da criança, você vai perguntar o que que aconteceu, né? Por que que ela tá chorando? E aí ela vai dizer que se perdeu do papai e da mamãe, né? E aí você vai falar, olha, fica tranquila, eu tô aqui com você, eu tô entendendo que você tá sentindo medo de ficar sem o papai e sem a mamãe, mas nós vamos achar o seu pai e sua mãe, né? Então nós vamos procurar o seu pai e sua mãe nesse momento para você poder aliviar. Então o que que eu tô fazendo com essa criança? Eu estou escutando, aceitando, validando e cuidando desse medo dela. Ela vai se sentir mais tranquila, vai pegar na minha mão e ela vai conseguir procurar o pai e a mãe. Naquele momento até então, ela estava sentadinha ali chorando, ela não conseguia nem levantar para procurar o pai e a mãe, porque o medo era tão grande que ela ficou ali paralisada. Então, quando eu falo de acolher os nossos medos, é nesse sentido, né, de que a gente olhe para ele e acolha, seja amoroso com o meu medo, respeite o nosso limite, muitas vezes. A Má colocou aqui, o desconforto do medo frente a não saber o que acontecerá ficou muito evidente com a pandemia. Exatamente. Por isso que a gente fala que o medo hoje é uma questão coletiva, inclusive, né? Não sei se eu vou adoecer, não sei se as pessoas que eu amo vão adoecer, eu não sei qual vai ser o meu futuro, eu não sei se o meu negócio vai dar conta de esperar tudo isso passar, eu não sei. Então, esse eu não sei faz com que as pessoas sintam muito essa emoção do medo, né? Quando nós sentimos medo, a gente precisa desconstruir um pouquinho do não poder sentir. Então,
até por conta dessa positividade do mundo, né? Então a gente tem esse processo dos enfraquecer os nossos sentimentos. Não quero olhar para isso. Eu não quero sentir isso agora. As pessoas estão tocando a vida delas e eu estou aqui parada sentindo medo. Né? Não, eu não estou parada sentindo medo. Eu estou tendo uma emoção que está querendo me dizer alguma coisa e eu provavelmente não estou conseguindo olhar para ela. Então, deixa eu olhar. E aí, isso faz com que a gente tenha medo de ter medo, né? Olha que interessante. Eu sinto medo de ter medo, porque naquele momento que eu senti medo, eu me senti paralisada, eu me senti inútil, eu me senti fraca, né? Então, eu preciso olhar para isso. Por quê? Eu passo a ter medo de ter essas emoções todas, mas elas fazem parte. Ela é uma reação de alerta. Por que eu estou tendo essa reação de alerta? Deixa eu olhar para isso, deixa eu identificar isso de alguma forma. Né? Então, o que mais? Vamos ver aqui o que eu anotei. Aqui. Então, assim, se a nossa mente é movida, então, por preservação, e a gente começa a imaginar possíveis desastres, né, ameaças, catástrofes e tudo mais, seja relacionada a uma situação real que esteja acontecendo, ou seja, uma situação fantasiosa que eu estou em pensamento, o que vai acontecer? A minha mente vai trazer cada vez mais coisas trágicas e vai trazer modos de eu combater esses pensamentos trágicos. Então, o que acontece? A minha mente começa a entender que eu estou vivenciando aquilo. E aquilo não está acontecendo ainda. Só que o fato de eu ter medo do meu sistema de alerta estar ali ligado, todos os pensamentos começam a querer encontrar respostas para aquilo que eu estou pensando. E aí, muitas vezes, esse medo ele só vai aumentando. Por quê? Porque se eu estou num pensamento catastrófico, quais são as respostas que o meu pensamento vai dar? Eu vou pensar que tudo de ruim pode acontecer. Né? Como se o nosso cérebro só tivesse pensamentos negativos. Então, assim, ele tem a sensação de que tudo aquilo que eu estou pensando está acontecendo. Por isso que eu tenho a fadiga. Por isso que pessoas que estão inundadas de medo reclamam de muita fadiga, de muito cansaço, de muita apatia. Né? Porque o corpo gasta uma energia absurda com esses pensamentos e com essa emoção. E aí a situação só se amplia, amplia, amplia. Então é onde, de novo, eu respiro, olho para isso, quais são os dados de realidade que eu tenho que justifica isso que eu estou sentindo agora. Né? Então, nós vamos olhar para isso. Então, não alimentar o IC. Quanto menos eu alimentar o IC, menos medo provavelmente eu vou sentir. Deixa os medos acontecerem quando as reações de alertas forem reais ali. E realmente estiverem dizendo coisas importantes pra gente. Tá? Então, assim, dicas. Como eu lido, então, com o meu medo, Cris? Né? Como que eu faço pra gente ir finalizando? Que eu não gosto de fazer nada muito longo para não ficar cansativo para vocês. Como que eu lido com os meus medos? Então, não adianta frases de não sinta isso, fica tranquila, vai passar, né? Negar esse medo de alguma forma, tá? Não faz sentido isso para quem está sentindo medo. Aliás, é o contrário. Para quem está sentindo medo nesse momento, ouvir esse tipo de frase, a pessoa fica extremamente irritada e desconfortável. Bastante. Então, essas frases, nesses momentos, elas não são acolhedoras como muitos pensam. Tá? Então, nessa hora, o que é melhor? É eu reconhecer a minha emoção, como eu disse para vocês. Eu realmente estou com medo. O meu medo é bem grande agora. Eu tenho medo do quê? Quais são as possibilidades reais que esse meu medo está me trazendo? Tá? Então, vamos olhar para isso e fazer esse reconhecimento. Uma outra questão, a gente trabalha bastante isso nas meditações, é o se abraçar. O se abraçar, ele libera na gente um hormônio chamado ocitocina. Né? Vocês já devem ter ouvido falar, por que o abraço é tão gostoso? Porque ele traz esse conforto, essa coisa gostosa, por conta desse hormônio. Né? Então, assim, eu me abraço mesmo, esse movimento aqui, ó. Deixa eu me olhar, né? Deixa eu me abraçar, deixa eu ser amorosa comigo, com isso que eu tô sentindo agora, com essa emoção que tá aparecendo agora. E aí eu vou acalmar todo esse sentimento, como as pessoas dizem, vou acalmar meu coração. Por que eu vou acalmar meu coração? Porque essa emoção, muitas vezes, ela é sentida aqui, ó. Ai,
como é difícil, né? Então, é esse sentimento, por isso que a gente diz acalme seu coração. Então, quando eu me abraço e tenho essa liberação da ocitocina, eu consigo fazer esse movimento do acalmar. A minha respiração fica mais branda, mais tranquila e eu consigo me acalmar. Falar sobre o meu medo é algo muito importante, seja para mim mesma ou para algumas pessoas que possam estar ao meu lado e validar o meu medo. E dizer, eu estou com medo de tal coisa. Então, por exemplo, nesse estado de pandemia, como a Má lembrou aí em cima, então assim, eu tenho medo de estar em determinados lugares e adoecer. Ou eu tenho medo de estar em determinados lugares e levar a doença para pessoas da minha família. Eu tenho medo de não suportar. Algumas pessoas falaram muito para mim do medo de enlouquecer. Né? Eu tô com tantos medos que eu tenho medo de enlouquecer. Então, esse é o medo de sentir medo. Então, deixa eu olhar para esse medo. Por que eu tenho medo de enlouquecer? O que me faria enlouquecer? O medo de não dar conta. Por que eu não daria conta? Né? Então, eu vou olhando para tudo isso e vou entendendo o que tudo isso quer me dizer. Criar situações onde as pessoas estão me mandando tchau aqui. Criar situações onde eu possa me sentir mais confortável, onde eu possa olhar para isso e ter uma tranquilidade é bastante importante também. Né? Então, eu vou olhar para um ambiente que me gera. Então, por exemplo, eu não gosto de falar em público. Então, deixa eu olhar, deixa eu entender esse ambiente que eu vou falar, deixa eu reconhecer isso melhor, deixa eu ver o público que eu vou falar, deixa eu me preparar para isso. Eu vou avaliar. Né? Então, esse processo vai me trazer um pouco mais de tranquilidade. Ninguém vai ficar sem sentir medo. Todos nós sentimos medo. Né? É uma emoção do ser humano. É dos bichos, né? Também, os bichinhos também sentem medo. Então, todos nós vamos sentir. A diferença é bem essa que eu disse para vocês. Como nós vamos lidar com isso? Eu vou deixar o meu medo me paralisar ou eu vou reconhecer, entender e escutar o que o meu medo tem para me dizer. Queridos, é isso. Se a gente for ver, a gente ficaria aqui por muitas horas falando sobre o medo, sobre essa emoção que tanto traz desconforto, né, para a maioria das pessoas, mas que ela é possível ser lidada, ser olhada, ser reconhecida e amenizada. Isso é o mais importante. Então, mais uma vez, muito obrigada por todos vocês que passaram por aqui, que ficaram até o final. Vou estar colocando lá no canal do YouTube, Psicologia Agora, então quem quiser assistir novamente vai estar lá para vocês. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu estou aqui à disposição. Nas próximas lives aí estaremos falando de outras emoções, com certeza. E eu espero poder ter ajudado um pouquinho cada um que estava aí assistindo. Um beijo enorme no coração de vocês. Né? Peraí, que tem aqui, ó. Então, devemos entender o medo e se acolher. Perfeito, é isso aí, Gel. Entender o medo e acolher. Né? Então, eu entendo o meu medo e acolho o meu medo. Eu vou ser amorosa com o meu medo. Eu vou ser amorosa comigo, né? Eu posso ser amorosa comigo. Esse é o mais importante. Queridos, um beijo enorme no coração de vocês e a gente vai se falando nas próximas segundas-feiras. Estarei aqui novamente para a gente trocar um pouquinho de informação um com o outro. Um beijo enorme. Tchau para todos.